Atos, capítulo 19, do verso 8 ao verso de número 20. Diz a palavra do Senhor: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levar aos enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou esse fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos habitantes de Éfeso, e veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montava 50.000 denários. E assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a gente quer pedir que o Teu Espírito Santo possa iluminar o texto que foi lido. Amém. E que as verdades retratadas pela Sua palavra possam não somente ser entendidas, mas aplicadas na nossa vida. Nós pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Você pode se sentar. Meus irmãos, antes de eu fazer a exposição do texto que acabamos de ler, eu gostaria de forma sucinta e prática fazer algumas considerações sobre a cidade de Éfeso. Éfeso era a cidade mais importante da província romana da Ásia. E ela ficava situada perto do mar Egeu. Essa cidade, a qual Paulo chega, ela possuía 2 estradas importantes. Uma que seguia a costa e outra que continuava ou que se dirigia ao interior, que passava por uma cidade também muito conhecida e muito famosa de nome Laodiceia. Essa cidade, Éfeso, e suas estradas, possuía um papel importantíssimo de ligação entre os 2 lados do Império Romano, tanto a Europa, ou ligando a Europa à Ásia. Éfeso fora a 5ª mais populosa cidade do Império. Alguns chegam a afirmar que ela possuía mais de 250.000 habitantes. Naquela cidade existia um dos maiores anfiteatros do mundo, cuja capacidade tinha aproximadamente 25.000 assentos, ou seja, 25.000 pessoas podiam ali sentar-se e participar de atividades religiosas. Éfeso era uma cidade com muitas escolas filosóficas, algumas escolas de magos, e daí você consegue entender o porquê que eles queimaram alguns livros quando encontraram ou quando foram encontrados por Cristo. Muitas manifestações religiosas, sendo a mais famosa e significativa de todas em torno da deusa Ártemis,
que era a deusa do meio ambiente, também conhecida como Diana dos Efésios. A idolatria e a imoralidade em Éfeso eram severas. Éfeso foi apelidada, por exemplo, de arquipaganismo, o que significa o cúmulo do paganismo, em virtude da podridão a qual eles estavam envolvidos, absolutamente absortos em todo tipo de transgressão, iniquidade e idolatria. Para piorar a situação, o templo de Ártemis, de Diana dos Efésios, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, possuía um grande e poderoso centro de manufatura de ídolos, onde os nichos da deusa Diana dos Efésios eram fabricados e vendidos, levando aquela cidade a depender economicamente da venda desses produtos. O templo de Diana tinha também por característica não somente a idolatria, mas a prostituição. Mais de 1000 mulheres se prostituíam ali, oferecendo seus corpos aos peregrinos e turistas. Portanto, a gente pode dizer que Éfeso era uma cidade complicada, uma cidade idólatra, uma cidade pecadora, uma cidade que sofria influências das piores possíveis, uma cidade desesperadamente carente da glória, da graça e da bondade de Deus. E o texto que lemos nos mostra que Paulo chegou a ela. Aliás, Paulo já tensionava ir para Éfeso há muito tempo. Em Atos capítulo 16, enquanto ele pensava em ir para a Ásia, você deve lembrar, as Escrituras dizem que o Espírito do Senhor impediu com que Paulo fosse para lá e ele se dirige a Filipos. De certa forma, durante um período, o Senhor não permitiu que Paulo estivesse lá, porque na verdade o que Paulo, ou o que o Senhor queria a respeito de Paulo, era de que primeiramente ele fosse para a Europa, estabelecesse igrejas, plantasse igrejas em regiões distintas e diferentes, para que depois ele chegasse em Éfeso. E agora ele chega, e ele lida com essa situação complicada. E a primeira coisa que ele faz, ao ver aquilo, é procurar uma sinagoga. Aliás, era isso que Paulo comumente fazia. Na verdade, você vai perceber que, geralmente, Paulo, quando chegava numa cidade, em vez de ele ir para a praça pública, excluindo Atenas, você vai ver que Paulo vai prioritariamente e primeiramente para uma sinagoga. E ele chega naquela cidade, ou ele chega numa localidade que ele tanto desejara, que ele tanto ansiara, e dirige-se à sinagoga por 3 meses pregando o Evangelho, e diz as Escrituras que as pessoas não ouvem. Na verdade, as pessoas não dão ouvidos àquilo que ele tinha a dizer. E aí Paulo não tem outro ato, outra atitude a não ser sair daquela localidade, ou especificamente daquela sinagoga, e ir para a escola de um homem chamado Tirano. E é interessante que Paulo se reuniu com um grupo de pessoas, e a tradição diz que aproximadamente 12 pessoas, por 2 anos, possivelmente, e que durante esse período ele insistiu, ou ele ensinou, ou ele doutrinou, ou ele incentivou aqueles que com ele estavam a pregar o Evangelho em toda a Ásia. É interessante pontuar também que Paulo, nessa época, ele fazia tendas, ele não estava recebendo para trabalhar como ministro do Evangelho naquela localidade. Havia necessidade de que ele tivesse o seu próprio sustento. E isso, segundo alguns intérpretes, nos leva a entender que Paulo possivelmente fazia isso no horário da siesta, que é o horário que, para os antigos, e você vê até em alguns lugares hoje na Europa, que por volta de 11 horas da manhã para tudo, as pessoas elas comem e elas vão dormir e voltam às 4 horas da tarde, principalmente no horário do verão. Isso era muito comum na antiguidade e ainda é comum em alguns lugares na Europa. Você vai ver esse chamado horário da siesta. E o que o texto nos traz a ideia é de que ele chega na cidade, ele vislumbra a cidade, ele entende que a cidade está cheia de pecado, ele compreende que a cidade é uma cidade cheia de idolatria, ele vai para a sinagoga,
prega a palavra, as pessoas não ouvem, ele muda a estratégia, vai para uma escola, como ele trabalha, ele precisa arrumar um tempo alternativo e ele fica provavelmente de 11 da manhã até as 4 da tarde ensinando aquele pessoal a pregar o evangelho do reino. Agora, talvez você esteja a perguntar, qual foi então a mensagem que Paulo pregou nesses 2 anos? O que ele pregou ali? O que ele falou? O que ele anunciou? A resposta é simples, é clara. A mensagem que Paulo pregou para os Efésios foi a mesma que ele sempre pregou. É o Evangelho, ou seja, o Evangelho, a mensagem do Evangelho. Paulo, por 2 anos, não tratou de outra coisa com os discípulos que não fosse o Evangelho e das implicações do Evangelho. E você pode perceber isso na segunda viagem missionária de Paulo. Paulo chega em Filipos, ele prega o Evangelho. Ele é perseguido porque ele pregou o Evangelho, e de Filipos ele vai para Tessalônica. Em Tessalônica ele prega o Evangelho. De Tessalônica ele vai para Bereia, também perseguido. E quando ele chega em Bereia, ele prega o Evangelho. De Bereia ele tem que sair rapidamente porque ele sofre perseguição e vai para a cidade de Atenas. E ali claramente ele anuncia o Evangelho. Quando ele sai de Atenas ele vai para Corinto. E em Corinto ele não tem outra mensagem a não ser o Evangelho. E agora ele chega em Éfeso e o que Paulo vai pregar? O Evangelho. Na verdade, ele olha para o contexto daquela cidade, discerne e entende e compreende que aquela cidade ou que os habitantes daquela localidade precisavam ouvir a mensagem do Evangelho. Agora é algo interessante, há um ponto interessante que precisa ser observado. Repare, observe que Paulo, diferentemente de muitos de nós, não sofria do imediatismo comum ao nosso tempo. Paulo nunca foi um cara que desejava resultados imediatos. Na verdade, ele sabia que os resultados que promovem impacto na cidade ou numa cidade é consequência de uma comunidade que prega, expõe e sabe explicar o Evangelho. Repare, Paulo ficou por 2 anos em Éfeso treinando, discipulando, explicando o Evangelho para um grupo de pessoas. O que nos leva a uma eminente pergunta. O que pensaríamos a respeito desse homem de Deus, ou desta igreja, que as portas estavam abertas e que por 2 anos não manifestava nenhum tipo de crescimento? Aliás, o que a gente pensa quando uma igreja aparentemente não cresce? Qual o nosso julgamento quando uma igreja não atinge um número de centenas ou milhares de pessoas rapidamente? Pare para pensar. Por 2 anos, Paulo ficou pregando o Evangelho. E não tem nada. Não acontece nada. Isso me faz lembrar de William Carey, que foi o pai das missões modernas. Ele na Índia ficou 7 anos pregando o Evangelho. E somente ao final do 7º ano, 2 pessoas se converteram. A gente vive num tempo, a gente vive numa situação, numa circunstância, que a gente acha que conversões precisam acontecer instantaneamente. Nessa perspectiva, a gente está disposto a fazer qualquer negócio. Deixa eu contar uma história para você, para ilustrar isso de forma mais clara. Quando os meus filhos eram pequenos, e eles tinham entre 7 e 8 anos, possivelmente, eu não me recordo muito bem, minha esposa não estava em casa e eu estava ao computador escrevendo, quando eu ouvi o mais novo falando para o mais velho: vamos fazer um bolo? E eu olhei para aquilo e pensei, que mal tem, né? Pelo menos vão ficar quietos lá, não vão me atrapalhar nesse momento que eu estou escrevendo e que eu preciso de concentração. E aí um falou, a gente pode até fazer, mas como é que faz? Aí o mais novo respondeu, não, eu já vi mamãe fazendo, não é difícil não, a gente faz. E o que precisa? Vamos pegar os ingredientes. E aí pegaram uma vasilha, pegaram ovos, 1 dúzia de ovos, jogaram lá dentro, despejaram um pacote inteiro de farinha de trigo, né? Leite, uma quantidade suficiente de leite, e começaram a bater aquela misória na batedeira. E aí um falou o seguinte, mas tem que ter sabor. A outra falou, claro que tem que ter, vamos fazer com chocolate. Derrubaram uma lata de Nescau naquele negócio todo ali e voltaram novamente a fazer aquela mexida na batedeira. E eu ouvindo o barulho. Aí quando
quando eles iam colocar na travessa para levar ao forno, um falou: "Ih, está faltando fermento." E aí o mais velho falou: "Pega na geladeira." E ele foi, pegou na geladeira, aquele pacotinho de fermento grandão, derrubou tudo naquele negócio. E voltou novamente para a batedeira. Pegaram aquela mistura, aquela coisa de louco, e colocaram dentro da assadeira, ligaram o fogo mais alto que você possa imaginar, que é para cozinhar rato. E aí, assim, colocaram o tabuleiro no fogo. E ficaram olhando. De repente um falou para o outro: "Ih, funcionou. Está dando certo." Porque o bolo começou a crescer, né? Ele começou a crescer. Está dando certo, está dando certo. E quando eles viram que o negócio estava começando a ficar moreninho, eles ficaram numa empolgação total e foram tirar o bolo. Quando eles tiraram aquela misogia de dentro do fogo, o bolo murchou na hora. Aquela coisa, Aí pegaram uma faca e foram tentar cortar o bolo, nem por um decreto apostólico de um apóstolo desse dos dias de hoje, conseguiram cortar aquela infelicidade de jeito que não jogaram aquilo fora. O que isso tem a ver com o que eu estou dizendo? Para pensar. Paulo estava vindo de uma viagem muito difícil. Ele foi perseguido em Filipos e preso. Quando ele foi para Tessalônica, ele foi perseguido e preso. Ou melhor, ele foi perseguido e teve que sair fugido. Quando ele foi para Bereia, ele teve que sair também às pressas, porque os de Tessalônica, ao descobrir que Paulo estava lá, mandou um grupo de pessoas para que o perseguisse. Em Atenas, a missão dele foi absolutamente frustrante, porque o número de convertidos em Atenas não foram tão altos como ele gostaria que fosse. Em Corinto, ele come o pão, passa por uma situação, come o pão que o diabo amassou, quase que ipilíteres, vivendo situações absolutamente complicadas. Ele tinha todos os motivos, humanamente falando, para mudar os ingredientes do bolo. Paulo podia dizer o seguinte: é melhor eu aqui nessa cidade ter uma ênfase diferente. É melhor eu aqui nessa cidade pregar algumas coisas que vão atrair mais o povo, dialogar mais com a cultura. Eu posso de alguma maneira fazer algo que possa atrair as pessoas, mas não. Paulo entendia e compreendia que é o evangelho, entre aspas, que tem que ser colocado na massa do bolo. Que é o evangelho que tem que ser pregado, que é o evangelho que tem que ser anunciado, que é o evangelho que tem que ser proclamado, que é o evangelho, a mensagem a qual Deus nos chamou a pregar, anunciar e proclamar, e que nós não temos o direito de pregar outra mensagem a não ser o evangelho. O problema é que no afã de que a massa do bolo cresça, a gente coloca na massa o evangelho e mais alguma coisa. Já se deu conta disso? Quantos não são aqueles que, por exemplo, acham que para atrair pessoas nós precisamos criar inúmeros eventos? Pastor, vamos criar eventos, vamos fazer festas das mais variadas possíveis, vamos criar atividades do Halloween Gospel, já tem o Halloween Gospel, vamos criar algumas baladas musicais, algumas festas, algumas danças, algumas coisas. A gente precisa dialogar com a cultura. Quantos não são aqueles que acham que Cristo não é suficiente e as igrejas se transformam em instituições programáticas, vivem de congressos e congressos, faz congresso de mulher, depois faz congresso de homem, depois faz congresso para criança, faz congresso para jovem, se bobear faz até congresso para cachorro, seja lá o que for, porque acha que isso é o que vai fazer com que as pessoas sejam atraídas. Quantos não são aqueles que têm colocado na massa do bolo reuniões, atividades diversas, shows, baladas? Quantos não são aqueles que têm colocado na massa do bolo alguns ingredientes no intuito de transformar a igreja ou a comunidade numa comunidade cativante? Mas não é isso que você vê Paulo fazer. Paulo entendia que o que precisava ser feito era pregar o evangelho, e que quando a gente prega o evangelho, há um tempo certo para que o evangelho possa penetrar no coração das pessoas e transformar a vida delas. O problema é que a gente quer que o bolo cresça, e aí a gente coloca todo tipo de ingrediente nele. E a questão é que o bolo fica ruim, murcho, deixa de ser apetitoso, e às vezes traz problemas sérios estomacais àqueles que dele ingerem.
O texto que nós lemos nos mostra claramente que Paulo entendia que o Evangelho e a Palavra de Deus são suficientes para a formação da igreja, transformação do pecador e estabelecimento de uma comunidade relevante. Talvez você esteja dizendo: puxa, a gente luta com tanto sacrifício aqui na nossa igreja. A gente prega o Evangelho, mas aparentemente as pessoas não querem ouvir a mensagem. A gente anuncia as boas novas e as dificuldades que a gente percebe é que as pessoas preferem estar em alguns lugares onde muito se canta, mas não se espantam os males. E aí a gente é tendencioso ou tentado a colocar na massa do bolo o que não é para ser colocado. E quando a gente cai em tentação, o bolo pode até crescer, mas ele não fica bom. O texto também nos ensina que Paulo não foi vencido pelo desânimo, nem tampouco pela patente falta de resultados. Para pensar. 2 anos pregando o Evangelho, 2 anos treinando discípulos, 2 anos fundamentando aquele grupo de pessoas em pressupostos e princípios que precisavam ser a base daquela comunidade. E nada! Hoje, quando a gente olha para isso, alguns indivíduos falam: não, aquela igreja deve ter algum problema, ou o pecado é pecador, ou o pastor é pecador, ou está dando legalidade ao cão, ao capeta, ao camulhão, ou é torcedor do Corinthians, enfim, alguma desgraça dessa deve acontecer. Mas o que você percebe é que Paulo não desanima. Pelo fato inequívoco de que ele entendia que ele foi chamado a ser fiel e não bem-sucedido. Há uma diferença significativa disso. O problema às vezes é que a gente quer, numa sociedade como a nossa, ser bem-sucedido. E em nome do sucesso a gente negocia a fidelidade, quando na verdade nós fomos chamados a sermos fiéis a Deus. E a fidelidade pode fazer ou não com que a gente seja bem-sucedido. Mas a fidelidade faz automaticamente com que a gente glorifique ao Senhor com as nossas vidas e com os nossos corações. Amém. Paulo, por 2 anos, não experimentou aquilo que a gente chama do boom da multiplicação. Você não vê Paulo conversando com os discípulos o seguinte: vamos fazer uma campanha, uma corrente, 7 sextas-feiras para acontecer alguma coisa, vamos criar algumas estratégias, Não! Paulo estava convicto do conteúdo de sua mensagem, entendendo que o fato do trabalho ser duro e os resultados quase que inexpressíveis, ele não fez a não ser o Evangelho. Não temos o direito. Agora, é importante também pontuar que o segredo do sucesso de Paulo se deveu, dentre alguns fatores, ao fato de que a sua mensagem estava fundamentada em Cristo e seu Evangelho. Sabe qual é a lição primordial que a gente tira desse texto? Cristo é suficiente. Vamos à aplicação do texto e caminhar para o final do sermão. O texto nos traz algumas advertências que precisam ser observadas. A primeira delas é que a gente deve estar atento com aquilo que a gente tem colocado na massa do bolo. Uma igreja cativante é uma igreja que cativa as pessoas pelo Evangelho e não por outra coisa. Não caia na tentação de colocar no bolo o Evangelho e mais alguma coisa. Entende o que eu quero dizer? Cristo é suficiente.
Muitos pastores têm aberto mão das verdades inequívocas do Evangelho em prol de fórmulas mágicas e têm quebrado a cara. Aliás, é impressionante a quantidade de pastores que seguem a modismos dos mais variados possíveis. Descobre-se uma estratégia nova ou entende-se uma revelação, entre aspas, nova. Lá vai o miserável atrás daquele negócio para tentar fazer com que uma mágica aconteça efetivamente na vida da igreja e na vida da comunidade. Muitos pastores têm aberto mão dos princípios fundamentais das Escrituras, aberto mão da mensagem do Evangelho. Não se prega, não se fala, não se denuncia mais o pecado, mas age-se de forma voluntariosa a fim de oferecer às pessoas fórmulas mágicas para resolver os seus problemas, mas não consegue fazê-lo pelo fato inequívoco de que o bolo está ruim. Em segundo lugar, a gente precisa, à luz desse texto, entender que não existem métodos e fórmulas mágicas de evangelização e crescimento da igreja. O texto nos mostra que Éfeso era uma igreja mística. Contudo, você não vê Paulo se fazendo de místico para ganhar os efésios. Quantos não são? Por exemplo, os pastores que, em nome da contextualização, têm negociado a mensagem do Evangelho. Terceiro lugar, entenda que a palavra de Deus faz tudo. Foi o que o reformador alemão Martinho Lutero disse. Prega a palavra e a palavra fará tudo. É a palavra, é o Evangelho. É o Evangelho que invade, que pervade, que inunda o coração do sujeito, que o confronta em suas incongruências, idiosincrasias e patologias, que o desnuda, que mostra suas incoerências, seu estado de podridão, de fraqueza. É o Evangelho que leva o homem ao sentimento e à sensação de desespero. Todavia, nós hoje não entendemos mais assim, porque a gente tem colocado na massa do bolo conceitos absolutamente distintos, como por exemplo do coaching. Virou moda hoje, que é a vertente gourmet da teologia da prosperidade e da confissão positiva. Tudo se tenta de anunciar de forma com que as pessoas possam se sentir bem. O Evangelho é a mensagem que confronta o homem em seus delitos, suas transgressões, seus pecados. O Evangelho é a mensagem que afronta o homem e que o leva a refletir à luz da palavra a necessidade que ele tem de encontrar-se com o Salvador. O problema é que a gente tem caído na tentação em achar que a gente pode dar uma mãozinha ao Senhor com vistas à conversão do pecador. O dia que a gente começar a entender que Cristo é suficiente, que Sua palavra é suficiente, e pregar a palavra, e viver o Evangelho, e proclamar o Evangelho por si só fará tudo aquilo que nós não temos condições de fazer. Quarto lugar, entenda que quando o Evangelho é pregado, ensinado e ministrado, sobrenaturalmente a igreja cresce e multiplica. Há uma ligação aqui de crescimento, de multiplicação com o Evangelho. O Evangelho faz com que haja conversões. A pregação do Evangelho traz os eleitos à casa do Senhor e os envolve graciosamente com o entendimento e a compreensão que necessitam desesperadamente de Cristo. Quando o Evangelho é pregado, ensinado e ministrado, dia a dia o Senhor acrescenta aqueles que irão ser salvos. Amém. É o que a gente vê em Atos. O problema é que quando a gente resolve colocar qualquer ingrediente na massa do bolo, o bolo até cresce. E as nossas igrejas estão hoje no Brasil lotadas. Do Iapoca ao Chuí você vai encontrar milhares e milhares de pessoas. Por exemplo,
A cidade de São Gonçalo, que é a cidade vizinha a Niterói, no estado do Rio de Janeiro, onde eu moro, ela possui a maior concentração de igrejas por metro quadrado da América Latina. A maior concentração de pastores por metro quadrado do Brasil. Mas é uma das cidades mais complicadas de toda a nação. Tem um bairro chamado Jardim Catarina, que o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, é o mais baixo do que alguns países em África. E interessante que esses bairros, ou esse bairro especificamente, é o bairro com maior concentração de crentes de todo o município. Que evangelho é esse? Essa mesma cidade, que já teve vários prefeitos cristãos e vereadores, é uma das cidades mais miseráveis e pobres, envolvidas e absortas em corrupção. Que evangelho é esse? A gente pode olhar, de certa forma, para a igreja evangélica brasileira e perceber que o bolo cresceu, mas que ele não é bom. Em último lugar, eu queria concluir com uma frase, dizendo o seguinte: faça o que é certo e não o que dá certo. O pragmatismo americano, ele trouxe sobre nós essa percepção de que se a gente fizer, a gente vai adquirir ou colher aquilo que a gente tanto quer e tanto deseja. E para isso, fazemos qualquer negócio. É a lei de Gerson. O que importa é levar vantagem. O que importa é atingir os objetivos, ainda que com isso a gente tenha que negar conceitos, valores e pressupostos. Nós não fomos chamados a fazer aquilo que dá certo. Nós fomos chamados a fazer aquilo que é certo. Uma comunidade cativante, uma igreja cativante, é uma igreja que atrai as pessoas, não por suas estruturas, ainda que elas sejam importantes, mas por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Por causa do Evangelho. Quando o Evangelho é pregado, dizia Dr. Martin Lloyd Jones, duas coisas acontecem. Primeiro, Deus é glorificado, exaltado. Segundo, os salvos, os eleitos são salvos e resgatados e redimidos. E por conseguinte traz, em terceiro lugar, o ódio por parte dos réprobos, que não querem ouvir o Evangelho como ele é pregado. Amém. Mas que preferem ingredientes de um bolo fácil, que pode até crescer, mas que não vai alimentar ninguém. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus tenha misericórdia dessa igreja e que essa igreja seja pregadora do Evangelho. Amém. Não preocupado com aquilo que os outros dizem, mas preocupado em viver para a glória de Deus.